quero convidar vocês a gente olhar para Elias, porque quando você pensa em Elias, o que vem na sua mente? Vai, vamos lá. Um profeta. Mas o Elias, gente, Elias foi o cara conhecido como o cara do maçarico. Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Então tem algumas características de Elias, mas o que mais chama atenção em Elias? Vocês conhecem a história de Elias, eu acredito. Quem não conhece, depois eu vou te dar aqui a referência. A referência que nós devemos estudar. Esse trecho que vai de 1 Reis 17, desde o capítulo do versículo 1, até a segundo livro de Reis, no versículo 18 do capítulo 2, fala sobre Elias. Então esse é um texto que, para a gente acompanhar, por favor, leiam, né? Mas falem aí, qual o grande lance na vida de Elias? Elias não morreu. Esse é o top de Elias. Você fala, não é o fogo descendo do céu, não. O top é que ele não morreu. Ele é um dos 2 exemplos da Bíblia de arrebatamento. Enoque e Elias. Então, nós vamos ler esse primeiro trecho. O nosso texto de hoje vai ser esse aqui, só esses 6 versículos, porque depois nós vamos ter tempo para desenvolver os outros, né? Então, assim diz a palavra do Senhor. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Vamos entender um pouquinho do contexto aqui. É muito importante isso para a gente entender aonde que Elias aterrissou, porque não diz nada a respeito e fala a respeito de que Elias apareceu na história subitamente. Durante 120 anos, a nação de Israel foi governada por 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Foram 120 anos, mais ou menos, 40 anos cada reinado. Depois que Salomão foi um rei, vamos dizer que começou bem, mas terminou mal, porque ele não atentou para aquilo que Deus tinha dito para ele. Apesar dele ter sido considerado um dos homens mais sábios que houveram, ele também foi bem insensato. Então veja que você pode ser sábio, mas toma cuidado porque pode ser insensato. E ele desobedeceu aquilo que Deus fez, que Deus disse que ele deveria fazer. E ele se envolveu com muitas mulheres e casou com 1000 mulheres, não sei como é que conseguiu, mas tudo bem. E o pior que isso é que ele se envolveu em idolatria e apostasia. Ele se afastou daquilo que o Senhor tinha para ele. E aí, durante o reinado de Salomão, o profeta Aías levou uma palavra de Deus a Jeroboão. Jeroboão era um oficial de Salomão, do seu exército. E a profecia de Aías disse o seguinte: Aías chegou até Jeroboão, pegou sua capa, rasgou a capa em 10 pedaços e disse: 12 pedaços e disse: pegue 10 pedaços. Aí Jeroboão pegou os 10 pedaços e Aías levou a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eu te darei as 10 tribos de Israel. Por que isso aconteceu? Porque Salomão, por sua infidelidade, recebeu também uma palavra de Deus dizendo que ele
que o reino dele seria dividido. E só que por amor a Davi, pai dele, aquilo não aconteceria na hora no seu reino, mas no do seu filho Roboão. Então, quando Salomão morreu, Roboão assumiu o reino, e as tribos de Israel foram solicitar a Roboão, falando assim, o seu pai foi muito duro com a gente. Muito tributo, muito imposto, muita taxa. Parece alguma coisa que eu conheço, né? Não dá para você aliviar a mão? E aí, Roboão escutou os anciãos e não acatou o que eles disseram. Eles falaram, não, alivia, porque eles vão te servir para sempre. Ele foi escutar os amigos mais jovens que cresceram com ele. Ele falou, não, você tem que endurecer. E aí, quando ele se encontra com as tribos, ele coloca isso. Ele falou, não, o meu dedinho é maior do que a mão do meu pai. E aí, o que aconteceu? A nação se rebelou. Israel foi com Jeroboão as 10 tribos e Roboão ficou apenas com Judá e Benjamim. Então, houve uma cisão do reino. E essa cisão do reino ficou dividida dessa forma. Isso aconteceu por volta de 930 a.C. Roboão ficou com Judá, considerado como o reino do sul, e a tribo de Judá e Benjamim. E Jeroboão ficou com o reino do norte, com as 10 outras tribos. E aí o que acontece? Então está aqui. Nós temos aqui Jerusalém, a capital do reino do sul, que ficou com Roboão. E Samaria, que é a capital do reino do norte, ficou com Jeroboão. Então, o que aconteceu então depois disso? Depois disso, o reino do norte teve 19 líderes, 19 reis. E durante 208 anos, depois de 208 anos, eles foram para o cativeiro. Nós já vamos falar a respeito disso. E todos os seus líderes, todos os seus reis, a Bíblia diz, fizeram o que o Senhor reprova. E Judá, o reino do sul? Judá também foi para o cativeiro, depois de Israel, e ficou lá 70 anos. Mas ele foi para o cativeiro babilônico, não é isso? Mas dos seus líderes, dos 17 líderes de Judá, 8 fizeram o que o Senhor aprova. E a Bíblia diz que essa foi uma das razões pela qual Israel foi primeiro para o cativeiro. Então, a gente vê aqui os reis de Judá. Nós temos aqui Asa e Josafá. Aqui é a classificação dos reis, tá? Muito bem. O que eu acho incrível é que colocaram ótimo. Eu não sei como é que pecador pode ser ótimo. Mas tudo bem. Vamos dizer que ele foi menos ruim, né? Então, Asa, Josafá, Joás e Amazias, Uzias e Jotão, Ezequias e Josias, que foi o último rei que fez o que o Senhor aprova antes da nação de Judá ir para o cativeiro. Aliás, é o meu rei predileto. De todos esses daí, esse é o meu rei predileto. Tem o meu malvado predileto, né? Então, quando a gente lê o livro de Reis, parece que a gente está meio confuso, porque de repente fala um rei de Israel, o outro rei é de Judá, o rei, enquanto o rei era aqui, quando assumiu, o outro era no... Então, para a gente entender, fica esse esquema aqui fica melhor. Essa daqui é a nação de Israel, tá certo? Tiveram aqui os seus 19 reis. Todos tranqueira, certo? Aqui os profetas que pregavam para Israel. Aqui a nação de Judá.
em verde, os tranqueiras, em branco, os que fizeram o que o Senhor aprova. Tá certo? E aqui os profetas que pregavam para a nação de Judá. Como eu disse, a nação de Israel foi para o cativeiro 136 anos antes, por causa da infidelidade e da idolatria. E Elias cai na história nesse ponto aqui, no reinado de On, Reacabe e Acasias, mais especificamente Acabe. E enquanto o rei Acabe era rei de Israel, o rei de Judá era Josafá. Então, quando a gente lê o livro de Reis, a gente tem que ter atento a essa imagem na cabeça. Que você olha para um lado e fala assim, aqui está o rei de Judá, aqui está o rei de Israel. E a história vai andando, um rei morre, o outro assume, etc. e tal. Falando em rei morrer, só para vocês terem uma ideia, o reino do sul, o filho assumia o reinado do pai. Era uma herança que o próprio Deus tinha instituído. Mas em Israel foi diferente. Israel, eles eram todos tranqueiras. Então, o que tinha, olha só os reis de Israel. Nadab foi assassinado por Baasa. Baasa sumiu. Elá foi assassinado por Zinri. Zinri se matou com medo da revolta popular. Jorão foi assassinado por Jeú. Não confundam Jorão com Jeroão. Jeorão. São dois reis no mesmo momento com nome parecido, que um era de Judá e o outro de... Então, Jeorão é de Judá. Zacarias foi assassinado por Salum. Salum assassinado por Menahem. Pecaías assassinado por Peca. E Peca assassinado por Oséias. Então, a característica da nação de Israel é a usurpação de reino. Ser humano, né? Os irmãos bonzinhos, exatamente. Bom, então vamos entender um pouquinho sobre Acabe. Acabe, o nome Acabe quer dizer irmão do pai, ou parecido com o pai, tá certo? E ele foi o 7º rei desde Jeroboão, primeiro, porque tem um Jeroboão II também para confundir mais ainda, né? Então Jeroboão primeiro. Ele é o 7º rei a partir. E o que ele recebeu como legado? Tudo isso aí. Depois de 6 décadas, 65 anos, ele recebeu a usurpação do reino, assassinato, conspiração, intriga, traição, engano, corrupção, idolatria, ódio, imoralidade e assim por diante. E a palavra diz em 1 Reis 16:33 que Acabe conseguiu ser pior que o pai. Essa frase, ele provocou a ira do Senhor mais do que todos os reis de Israel antes dele, já tinha sido usado por pai. Então ele conseguiu ser um Acabe plus. Ele conseguiu ser pior que o pai. Como se não fosse o suficiente ele ser e ter feito aquilo que o Senhor reprova, ele casou-se com uma senhora chamada Jezabel, que foi a primeira esposa de rei com destaque. Não por causa da sua bondade, sua integridade, né? Porque, na verdade, o destaque é porque ela era terrível. E ela era a cabeça dominante do casal. Como muitos de nós, né, irmãos? Isso aqui não é tão importante. Ela era filha de Etibaal. Etibaal era o rei dos Sidônios. E ela foi a precursora da adoração a Baal, que era considerado o deus da chuva, da fertilidade, e de Aserá, a mãe de Baal, como se Deus tivesse mãe. Certo? Por isso que é Deus com letra minúscula, tá? E também os asserins, que eram postes, ídolos, né? Onde o pessoal ia adorar e fazia parte da idolatria pagã de Tiro e Sidom. Então, nesse momento da história, na época de Acabe,
aí aterriza Elias. Então vamos ver, agora nós estamos falando de Acabe, vamos ver Elias. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto por minha palavra. O nome Elias significa, tem aí as duas raízes, hebraica e grega. Elias significa meu Deus é Yahvé, ou Yahvé é Deus, ou meu Deus é Jeová, Jeová é Deus. Né? E ele era da Tisbe de Gileade. O que é isso? Vamos localizar onde é isso, né? Porque fica muito fosfórico. Então vamos para o mapa. Então nós temos aqui a capital, Jerusalém, do Reino do Sul. Samaria, onde morava o Acabe. Certo? O Elias saiu daqui, de Tisbe. Tá certo? E ele foi até Samaria para enfiar o dedo no nariz de Acabe. E é interessante, né? A palavra de Elias para Acabe, veja só. Ele está dizendo assim, ó. Acabe, não vai chover. Dá uma olhada no mapa de novo. Volta o mapa. Olha a cor da terra. O mapa de Israel uma boa parte é deserto. A única área fértil aqui é daqui para cima. Mar da Galileia, Rio Jordão. Daqui para baixo, o próprio nome já diz, o mar está morto, né? Então, o que significa você chegar para um chefe de governo? Então chega lá, você vai chegar lá para o chefe do governo nosso, o juiz, certo? E vai dizer assim: não vai mais chover nessa terra seca. O que você está dizendo para aquele cara? Ó, os próximos anos, hein? Não está falando os próximos meses, os próximos anos. A sua economia acabou. Por quê? Porque isso aqui era uma estrutura, a cultura era totalmente agrícola. Tinha animal? Tinha animal, mas um animal precisa comer. Então, imagina, nós estávamos até pouco tempo numa democracia, né? Hoje a gente já não pode fazer isso que Elias fez, porque a gente pode ir lá para Papuda, né? Mas imagine um cara que vem lá de Tisbe. Onde é Tisbe? Onde é São Simão? Sabe onde fica São Simão? Quem conhece São Simão aqui? Ah, então, ela é de Ribeirão. Não, minha esposa também conhece, porque ela adora São Simão. Tá? Todo mundo, quando eu falo, onde você é? Eu sou de São Simão. Ah, aqui perto de Águas de Lindóia? Eu falei, não, aí é Monte Sião. Tá vendo? Ninguém conhece quase, tá certo? Então eu falo assim, olha, o Meco lá de São Simão veio aqui e enfiou o dedo na cara do juiz. Certo? Quem é o Meco? Ninguém, não tem nenhuma informação na palavra a respeito de Elias. Ninguém sabe de onde ele veio, quem era a mãe dele, quem era o irmão dele, a família que veio, se ele é descendente de Levi, de não sei mais que, papapá. Então, ele era um ilustre desconhecido, sem pedigree, sem passado, que aterriza na história e diz assim, sua economia vai acabar. É interessante isso, porque quando a gente olha o contexto social, né, essa afirmação não vai chover, ela é muito forte. Mas é interessante, vocês lembram que aquela imagem que eu coloquei dos profetas que pregavam para a nação? Então, eu lembrei de um mito, um mito da mitologia, né?
lógico. É uma redundância. Mas vocês lembram desse cara aqui? Sísifo. O Sísifo era rei de Corinto. E ele era um cara muito esperto. E ele era conhecido pela sua malandragem. E ele conseguia enganar os deuses e também até a morte. Então Zeus, furioso, condenou Sísifo a empurrar uma pedra montanha acima. Só mitologia mesmo para acreditar em umas coisas dessas, né? Empurrar essa rocha o tempo todo na montanha só para ver ela rolar de novo de volta para baixo. Ele passou a eternidade assim, né? Deve estar lá ainda. Mas o que isso tem a ver com Elias, gente? Eu já vou explicar, calma, sem ansiedade. É impressionante, do ponto de vista humano, muitas vezes a gente fica falando, meu Deus, como é que o senhor faz essas coisas? Veja, ele colocou esses caras aqui, Elias, Eliseu, tem Aías que está aqui em cima ainda, Jonas, Amós, para pregar para a nação de Israel. E Deus é onisciente, onipotente, e ele já sabia que a nação ia para o cativeiro. Ninguém nessa terra se converteu. Ninguém escutou o que os profetas estavam dizendo. Então, às vezes, o profeta é colocado nessa situação, e não só o profeta, né, gente? Nós também. A gente tem que pregar e anunciar o evangelho, e a gente não sabe quem vai aceitar ou não. Mas muitas vezes, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos, 40 anos, aí não dá mais porque já morreu, né? Você ora por alguém para que essa pessoa se converta. E nada acontece. Isso é Sísifo. Você empurra a pedra rola para baixo de novo. Aí você fala assim, Senhor, se o Senhor sabia que essa nação aqui não ia se converter, por que o Senhor colocou esses caras aí? Elias, coitado, brigando com Acabe. Nós vamos ter mais coisas sobre Elias, né? Mas Elias teve que fugir. Elias teve medo. Se eles não iam se converter, pega o Elias, bota lá em Judá, quem sabe o efeito é melhor, né? Mas não é isso. Sabe o que significa isso? Isso significa a misericórdia. Deus está dando aqui a oportunidade para esse povo aceitar o que ele está dizendo. Ah, mas o senhor já sabe que ele não vai se converter. E daí? Deus ama o povo ali do mesmo jeito. Ama cada um de nós do mesmo jeito. Está sempre dando oportunidade para a gente entender a palavra. E às vezes a gente se sente assim. Porque você ora pela sua família, você ora pelos seus amigos, você ora pelos seus filhos, você ora pelo a sua sogra. Pode orar, não é pecado não. E nada acontece. Sim, não, calma, nós vamos chamar. Você não vai me matar a aula já pro final, né? Sim, tem os frutinhos, né? Os que não se dobraram, né, a Baal. Mas exatamente, mas é aquele negócio. Mas ninguém sabia disso, né? Elias não sabia disso. Aliás, Elias foi descobrir isso depois, né? E continuou iludido que ele era o único. Certo? Mas voltando agora no momento. Então, muitas vezes a gente faz isso e a gente fica desanimado. Por quê? Porque a gente se esforça, ora, chora diante de Deus, coloca diante de Deus, mas o objeto da nossa oração, por quem nós estamos orando, não para quem, né? Por quem nós estamos orando, nada acontece. Isso acontece só comigo ou acontece com vocês também?
Eu oro há 41 anos pela minha família. E até agora eu estou que nem Sísifo. Empurra a pedra desce. Empurra a pedra desce. Então, muitas vezes Deus faz isso, nos coloca num terreno desfavorável, né? Para a gente pregar. E... calma aí, que já voltamos aí. E, inclusive, Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz assim, que até o mais vil pecador encontrará perdão desde que creia. Então é sinal da misericórdia de Deus mesmo. Deus tem Deus não é injusto. Ele permite que haja, então, a oportunidade, né? E aí, quando a gente, para o nosso coração não ficar tão angustiado, né? A gente vai lá para Hebreus. E lá em Hebreus 11, na galeria das testemunhas, não são heróis, tá? Das testemunhas. Eles são tudo pecador também, como a gente. Lá diz assim, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então a gente não pode perder de vista a maneira eterna que Deus trabalha. Porque nós vamos passar. Talvez a gente não veja o fruto daquilo pelo qual você orou. Mas Deus sabe. Então a gente não precisa ficar com o coração angustiado, né? Porque a gente sempre deve estar orando e intercedendo pelos nossos amigos, irmãos, parentes, etc. Então, Deus nos coloca nessas situações e a gente não tem ideia do que vai acontecer no futuro. Então, aquele vídeo que eu quase passei divertidamente, ele fala sobre isso. O cara pegou alguns dominós e aí ele fez um experimento. Por quê? Porque um dominó consegue derrubar um outro dominó que tenha 1,5 vezes o tamanho dele. Então vamos assistir o videozinho para a gente entender como é o experimento aí. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than 1 meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Leis da física, tá? Mas o que é legal nisso aqui? Quando Deus nos coloca em determinados locais, Ele faz exatamente isso daqui. Ele faz isso, ó. Nos coloca ali. Ele diz assim, vou colocá-lo cuidadosamente aqui. Né? Essas pessoas somos nós. Para anunciar a palavra. O que a gente é? Nada. Um dominozinho desse tamaninho. Mas a gente pode influenciar, a gente pode pregar, a gente pode fazer. Lógico que quem dá o resultado não somos nós, é Deus que dá o resultado. Né? Então, para concluir essa primeira parte, para vocês tomarem um café, né? Arrumar cadeira para sentar também.
Vamos pegar aqui as lições que nós temos, que até agora nós vimos. Primeiro, que Deus escolhe pessoas segundo Ele lhe agrada. Por que Deus foi buscar Elias? Elias era um ilustre desconhecido. E ele pega Elias e fala, vai lá e fala para Acabe, e Elias vai, obedece e faz. E aquilo teve um impacto na nação. A palavra de Elias teve um impacto na nação. Deus também usa métodos diferentes. Para cada pessoa é um método diferente. Mas são métodos, às vezes, surpreendentes. Né? Às vezes simples, às vezes surpreendentes. Porque isso depende do dom que ele dá. E Deus nos quer diante dele como Elias. Dependente e obediente. Tá? Ou seja, com compromisso. Lembrando que nós nunca iremos dar resultado de coisa alguma. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não é pelo seu preparo, pelo seu conhecimento. Não. É sempre pela atuação de Deus. Eu quero deixar com vocês aqui, antes da gente acabar, tem 2 minutos, não, tem mais, tem 7 minutos. A bibliografia. Lógico que de todos esses livros aqui, o mais interessante é o que fala sobre Elias. Tá certo? Então, lógico, use a Bíblia, né? Primeiro livro. Esse livro é muito bom, Uma Fé Mais Forte que as Emoções, do Jonathan Edwards. E o livro do Charles Swindoll, da série Heróis da Fé. Tá? Então, esses slides depois vão estar disponíveis também no site da igreja. Tá? E esse livro do Swindoll é muito interessante porque ele te leva a vestir o sapato não, as sandálias, né? Que na época não tinha sapato, era sandália. As sandálias de Elias. A gente se vê muito em Elias. E para que a gente compreenda algumas das formas que Deus trabalha na vida da gente. Então, nós estamos com... São 10:04. Então, depois a gente entra na segunda parte. Vamos fazer o intervalo antes. Vamos para a segunda parte agora. E nessa segunda parte, até agora, a gente teve a apresentação de Elias, né? Elias, Acabe. Né? E agora nós vamos falar sobre o treinamento de Elias. Nós temos um teólogo, um pastor, tínhamos, né? A.W. Tozer, que disse o seguinte: eu não creio que Deus possa abençoar abundantemente alguém até que essa pessoa seja profundamente ferida por ele. Ô Tozer, como assim? Como assim? O que Tozer quer falar a respeito? O que vocês acham? Não creio que Deus possa abençoar abundantemente uma pessoa até que essa pessoa seja profundamente ferida por ele. Tozer está falando sobre o quê? O ferido não é machucar, né? Mas abençoar abundantemente significa o quê? Encher de bens? Não. O que é o abençoar abundantemente? Hã? Que tenha salvação. É mais? Hã? Relacionamento. O que mais? Alegria. Paz. O que Tozer está querendo dizer é o seguinte, que antes de você parar de sentir a dor,
você precisa sentir a dor para valorizar a ausência dela. Isso é muito importante. Deus muitas vezes permite na nossa vida coisas extremamente dolorosas. Por quê? Porque Ele quer modificar o nosso entendimento e o nosso coração. Então, essa frase de Tozer é interessante porque Deus fez exatamente isso com Elias. Vamos dar continuidade ao texto agora. Agora nós vamos do 17 até o 2 e o 4. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Senhor, como assim? Vamos lá, de novo no mapa. Ele saiu de Tisbe, foi até Samaria. Em Samaria, ele chegou lá para confrontar o pecado de Acabe, o pecado da nação, a conivência com a idolatria e outras coisas mais. Esse é o papel do profeta, certo? E aí Deus fala assim: agora, vai embora. Espera aí. O profeta não é... O que ele faz, o profeta? Profetiza. Né? E o que é profetizar? É levar a mensagem de Deus. Não é dizer eu profetizo a bênção na sua vida, não é isso. É levar a palavra de Deus, é o mensageiro. E agora, ele foi lá para confrontar Acabe e Deus manda ele embora? Ué, peraí, Senhor. Talvez ali naquele reino haja alguns caras que não gostavam muito do rei. Esse cara aí, a mulher dele, que não sei o quê, estão matando o profeta. Se bobeasse, ia aparecer o partido do Tesbita, né? Tesbita democrático. Não, Deus disse: sai daqui. Isso a gente precisa aprender muito com isso. Mas tudo bem. Aí ele mandou Elias para um lugar chamado Querite. Onde é Querite? Então, está ali, pertinho de Tisbe. Ou seja, ele foi a Samaria e voltou para Querite. Querite vem de uma palavra chamada Karat, ou Charat, que significa cortar, colocar no tamanho certo, preparar, adequar, equipar. E Querite, a raiz quer dizer isso. A palavra significa separação, desfiladeiro ou corrente. E qual era o objetivo de Deus levando Elias para Querite? Você sabe? Faz ideia? Elias, ele foi o porta-voz de Deus para Acabe. E agora, Deus disse para ele: vai embora. Você já fez o seu papel, vai embora. O objetivo era transformar o tesbita num homem de Deus. E a gente vai ver como Deus faz isso. Então, eu não tinha passado esse? Passei, né? Bom, e aí, então, alguns fatos da afirmação de Elias para Acabe. Elias era profeta, certo? Profeta profetiza. Deus não mandou Elias profetizar. Ele mandou uma mensagem e falou: sai de cena. Vai embora daí. E Deus manda Elias se esconder. Porque Querite
Veja, esses locais, Tisbe e Querite, não existem mais. Tá certo? Se você for em Israel hoje, você não vai achar nenhum dos dois locais. Estão falando de coisa de mais de 3.000 anos. Então, eles concluem que talvez possa ser naquela região, por causa das características, etc. e tal, e da história de Israel também. Então, é interessante isso que quando a gente é retirado de um determinado local, a gente sempre espera ter um objetivo, alguma coisa que vai acontecer, uma expectativa, etc. e tal. Mas Deus trabalha diferente, né? Ele mandou Elias se esconder e disse para Elias: fique lá. Quanto tempo, Senhor? Sem resposta. E qual que era a realidade de Querite? Então vamos lá. Aqui é Querite, tá? Então tá aqui Elias, o corvo com o pãozinho na boca, tá certo? E a realidade de Querite, ela é interessante porque o que tinha para fazer em Querite? Nada. Então não tem atividade nenhuma. Vocês aguentam ir para um lugar assim? Vocês conseguem ficar sem fazer nada? Não? Dia inteiro não, às vezes longos períodos, né? Então, olha como Deus trabalha de maneira fantástica na vida de Elias. Primeiro, um lugar que não tem atividade nenhuma, não tinha nada para fazer ali. Seca. Ele não tinha nenhum instrumento, então não tinha trabalho, não tinha nem como ele plantar alguma coisa para comer, etc. e tal. Não tinha ninguém para influenciar. É solidão total. Não tem como liderar ninguém, porque só se for o corvo, né? Corvo junto, né? Se fosse treinador de cachorro, né? Sem companhia. Porque a única companhia que Elias teria ali é do próprio Deus. E sem relacionamento nenhum. Bom, se já estiveram em Querite alguma vez? Já. Todos nós ou já estivemos, ou estaremos, ou estamos em Querite. Você ficar sozinho num local sem fazer nada, qual que é o objetivo de Deus nisso? Com essas características, você não tem com quem conversar, você não tem trabalho, você não tem como desenvolver seu talento. Como é que faz? Ajoelha e ora, né? Mais ou menos isso. Porque o objetivo de Deus levando Elias para Querite tem algumas coisas importantes. A primeira coisa, Elias dependia totalmente de Deus. De manhã, corvinho vinha, trazia o café da manhã. No final da tarde, a janta. E o riacho para ele beber. Sustento. Quantas vezes você ficou com a sua vida parada, sentindo o sustento de Deus? Nós temos, o nosso Querite, ele é constante. E tem momentos em que nós entramos em alguns Querites, né? E aqui o que Elias tinha para fazer era comer, dormir, acordar e comer. E só pãozinho com carne.
Um spa, né? Um spa. All inclusive. Exatamente. All inclusive. Spa all inclusive. Inclusive, se você pretende um dia montar um spa, o nome é sugestivo. Spa Querite. Segundo, descanso. Elias veio de Tisbe, voltou para Samaria, foi para Samaria e voltou para Querite. Descanso. Momento para você pensar. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas um dos momentos mais gostosos que eu tenho na minha vida é momento em que você não está fazendo nada e você pode refletir sobre o que realmente é importante. Muitas vezes Deus leva a gente para esses lugares para a gente pensar. Eu sempre falava isso para meus filhos. Antes de você fazer, pensa. Né? Eles não ouviram muito, mas pensa. Isso é muito importante. Uma das coisas mais gostosas de fazer é você sair sozinho, ficar num lugar totalmente isolado, onde você pode pensar, refletir sobre a sua vida. O que é prioridade para você? Eu tenho um exercício que eu faço desde os 50, desde os 35. 50 eu intensifiquei mais, porque aí eu achei melhor fazer isso a cada 5 anos, porque eu estou ficando velho, eu acabo esquecendo as datas. Então, esse ano é ano de reflexão. Porque esse ano é ano redondo, né? Então, você parar e pensar o que é realmente importante e prioritário na sua vida. Seu trabalho, a sua família, o seu relacionamento com Deus, onde que Deus está incluso naquelas coisas que você quer fazer ou pretende fazer. Então, isso é importante, por quê? Porque se você não para pensar, você vai no rolo compressor da vida, e aí você chega na sexta-feira e fala, nossa, como a semana voou. Lógico que voou. Você ficou ocupado o tempo todo. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu acho que é um conselho bom. Porque a gente precisa disso. Principalmente quando você está ficando mais velho, você tem que considerar algumas coisas que são realmente importantes. Humildade. Deus trabalhou a humildade de Elias, mas na próxima aula nós vamos ver que ele pegou mais pesado com Elias. Mas a humildade de quê? De se submeter à vontade. E Elias passou na prova, né? Por quê? Porque ele foi totalmente dependente de Deus. E a alegria. O que você em Querite, comendo comida que o corvo traz, e passa o dia ao som daquela água, de vez em quando, um corvo chegando, não chove, calor, se você não estiver bem consigo mesmo é complicado, né? Se você tá, mas tem que sentir alegria. Alegria por quê? Porque ali só tinha uma pessoa com ele. O próprio Senhor estava com ele. Ele tinha que se alegrar no Senhor, no sustento que o Senhor dá, no descanso que Deus estava providenciando para ele. Pensar profundamente a respeito disso e se humilhar diante de Deus. E é lógico, Deus também faz as coisas certas, né? Proteção. Não é por nada, mas na cultura, a história diz que Jezabel estava eliminando os profetas. E de repente aparece um cara sem pedigree nenhum, enfia o dedo na cara de Acabe e fala assim,
A sua economia acabou. Sai agora daí, Elias, e se esconde lá em Querite. Porque senão Acabe vai matar você. Isso não era difícil, porque Acabe não era flor que se cheirava, né? Então, os objetivos de Querite básicos são esses daí. E olha que coisa legal. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Isso é exatamente o sustento na reclusão. Quando você estiver sozinho, solitário, é quando você sente mais o sustento. Não é isso? Você já assistiu o Sustento do Senhor em Cancún? É quando você está na dificuldade. É quando você não tem o que fazer e tem que depender totalmente de Deus. E o coração tem que se alegrar com isso. Então, isso lembra o texto de Mateus, né? Quando Mateus fala que Jesus falou, né? E Mateus escreveu. Quando você for orar, faz o quê? Entra no seu quarto, fecha a porta, e no secreto, você faz a sua oração. E o seu Deus, o seu Pai, que está no secreto, o recompensará. Não diz que ele vai atender o seu pedido. O recompensará. Por quê? Porque é exatamente aquilo que nós falamos que a gente é recompensado. Com o quê? Com alegria, com paz, com serenidade e com submissão, né? Muito bem. E então o que Elias fez? Elias fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite e a leste do Jordão e ficou lá, ficou por lá. Tem uma outra versão que diz e lá habitou. É interessante, né? Porque o tempo ele é determinante quando você está numa situação dessa. Quanto mais tempo o tempo passa, porque é o seguinte, você trabalhando, você chega às 6 horas da tarde e fala, nossa, como é que foi esse dia? Foi muito rápido. Agora fica parado sem fazer nada. O tempo se estica. Mas essa é uma oportunidade que Deus dá para Elias ficar sós com ele. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia da água do riacho. Eu me lembro uma viagem que eu fiz, sozinho, com muitos conselhos contrários que eu não deveria ir, mas eu falei não. Eu fiquei uma semana viajando sozinho. E por lugar bem afastado. E aí o que acontece? O que acontecesse algum problema ali, eu teria que resolver. Eu ia depender de Deus e da minha atitude. E foi uma semana de isolamento, porque não tinha ninguém para conversar. A não ser orar, agradecer, cantar, chorar. Sozinho. Uma semana. Foi uma benção. Ainda mais andando de moto. E por que isso é importante? Porque a gente precisa aprender a ficar só. A gente veio só para esse mundo e nós vamos embora sós. A não ser que a gente morra coletivamente, né? Mas não vai fazer muita diferença. E toda viagem boa, eu considero essa viagem foi uma benção na minha vida. Mas toda viagem boa acaba. Não é isso? E aí o que acontece aqui?
no verso 7. Algum tempo depois, o riacho secou. Pô, e a aguinha fresca? Acabou. E por que o riacho secou, gente? Porque não chove. Qual foi a profecia de Elias? Não vai chover. Então, era esperado que o riacho ia secar. Tá certo? Então, eu me lembrei quando eu vejo esse termo assim, o riacho secou. Eu me lembro de uma música do Paulinho da Viola, que dizia assim: eu não sou água para me tratares assim. Só na hora da sede que procuras por mim. A fonte secou. Entre nós, tudo acabou. Poético, né? Olha lá. Paulinho da Viola. Quantas vezes o seu riacho secou? Quando que o riacho seca na nossa vida? Olha aí o nosso riacho seco. O relacionamento que quebrou, nosso desemprego, falta de dinheiro, doença, morte, depressão. Nosso riacho também seca. E a importância de querite na nossa vida tem a ver com isso. Deus quer nos preparar para nós estarmos aptos para passar por esse riacho seco. E quando acontece isso, você fala assim: por que o riacho secou? Será que Deus me abandonou? Esqueceu de mim? Ora, como é que pode um ser onipresente, onisciente, se esquecer de alguém? Muitas pessoas vêm para uma igreja com a expectativa de que agora tudo vai melhorar. Só que quando você vem para a igreja, quando você se converte, Deus começa a trabalhar na sua vida. E o que ele quer fazer na sua vida? Ele quer te transformar para que você seja mais parecido com Cristo. Cristo andava de jet ski? Cristo viveu soberbamente com dinheiro sobrando? Gente, nós somos chamados para seguir aquele que sofreu por nós. O cristão é chamado para sofrer por Cristo. Pedro fala isso. Que nós temos o privilégio de sofrer por ele. Então a vida cristã, muitas vezes, a expectativa de quando você se converte é que, não, agora a minha vida vai ser uma maravilha. Não, vem chumbo. Você vai ser moldado de tal forma que você tem que ser parecido com Cristo. Então Deus não abandona ninguém. Deus está trabalhando, né? Será que o Nietzsche tinha razão? Deus está morto? Nietzsche está morto, né? Deus não está me ouvindo? Como assim? Ele é onipresente, ele vai ouvir sempre. E esse cara aí, o John Bunyan, ele nos dá um exemplo muito legal. O que aconteceu com John Bunyan? John Bunyan escreveu um livro, O Peregrino. E aonde que ele escreveu O Peregrino? Na prisão. E por que ele estava preso? Por pregar a palavra de Deus. Você fala, nossa, é. Aliás, nós já estamos começando a ver isso, né? Na Inglaterra, os cristãos sendo presos por
proclamarem o nome de Cristo. Na Holanda, na Austrália. Não está tão longe, gente. Não está tão longe. John Bunyan foi preso por pregar a palavra. E aí, o que ele fez? Na prisão, preso, com limitações, ele escreveu O Peregrino, criou uma obra de arte. Que bom seria que todo presidiário também pudesse fazer a mesma coisa, né? Então, e aí a gente tem que entender que é Deus quem deu o riacho, é Deus que tira o riacho, é Deus que dá a vida e Deus tira a vida. Lembra que Jó falou? Falou para a mulher dele, quando a mulher falou assim, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou, você está louca. Nós aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Não tem sentido o que você está falando. Fala assim, mas então é Deus que traz? É Deus. Quando Samuel fez aquela oração em 1 Samuel, né? Ele diz assim, o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. É Ele que humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. A gente tem que ter essa noção, porque muitas vezes quando você entra na dificuldade, a gente acha que Deus esqueceu. Na hora do sofrimento, você acha que, nossa, Deus ficou tão longe. Não. Ele está presente, é Ele que está fazendo aquilo. É Ele que está trabalhando na sua vida. E quando, lá em Daniel, o Nabucodonosor, quando Daniel foi falar para Nabucodonosor, ele disse assim, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence, Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Aplique aqui, hoje. Ele que destrona e Ele os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e o conhecimento a quem sabe discernir. Revela coisas profundas e ocultas e conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. É o Senhor que promove todas essas coisas na nossa vida. Nós temos que ter a noção da sabedoria, da soberania de Deus, e também da sabedoria, mas a soberania de Deus em tudo o que acontece conosco. Porque senão nós vamos viver correndo de um lado para o outro. E é Deus que faz isso, né? Bom, então é Deus que tira, é Deus que dá. Jó já disse isso. Jó também, esses são os textos que eu li, né? E Deus sabe o que está fazendo, né? Ele não esquece de ninguém. Esse texto aqui de Isaías, travou tudo aqui. Agora foi. Esse texto aqui de Isaías é muito interessante porque Deus, através do profeta Isaías, exorta o povo. Por quê? Porque o povo estava dizendo assim, o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou.
Será que uma mãe, aí Deus falando, né? Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Essa pergunta é a pergunta de Deus. Será? Sim, pode acontecer. A gente já viu isso acontecer. Mas Deus diz assim: embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros, ou seja, sua proteção, estão sempre diante de mim. Isaías estava pregando para a nação de Judá na época do rei Ezequias aqui. E falando sobre a restauração que iria acontecer da nação. Por quê? Porque depois de Ezequias veio Josias e aí acabou. Foram para o cativeiro. Então, Deus não esquece de ninguém. Isso a gente tem que ter a noção, né? Então, enquanto a gente está passando pelo perrengue, a gente tem que confiar em Deus enquanto a gente passa por isso. Bom, então, como eu disse, o riacho seco é uma oração, foi resposta à oração de Elias. E Tiago diz que Elias era humano como nós. Elias era um ser humano. Muitas vezes a gente pode olhar para Elias e achar que ele era o cara, porque ele carregava um poder especial, alguma coisa assim. Não, ele era ser humano, como a gente, igualzinho. E olha que interessante. Olha o período que não choveu na terra. Acabou ou não acabou com a economia? 3 anos e meio, não cresce nada. Ah, mas tem os animais. Mas o animal precisa comer também. Para você comer o animal precisa engordar, precisa, né? Elias era humano. Ele orou e Deus impediu a chuva. Apesar de que muitas vezes ele fala, mediante a minha palavra, não é a palavra dele propriamente. Porque ele era um porta-voz de Deus. Ele estava trazendo a mensagem. Então, o que nós temos de lições em Querite? Né? Primeiro, a gente precisa desejar ser deixado de lado, tanto quanto ser usado. Dentro da nossa comunidade tem muitas pessoas que são extremamente ativas. Canta no coral, faz parte do conselho, faz parte do discipulado, etc. e tal. E hiperativismo às vezes. E de repente, Deus tira essa pessoa de toda essa atividade por alguma razão e coloca ela no estaleiro. Se nós temos a noção de que é Deus quem coloca e Deus que tira, ir para o estaleiro deve fazer parte da nossa vontade também. Há um tempo atrás, eu tive um problema muito sério de aceitação de algumas coisas familiares, etc. e tal. E eu me afastei de todas as atividades dentro da igreja. Eu só não abandonei o discipulado, porque tinha algumas pessoas que a gente estava fazendo discipulado e eu não queria abandonar. Mas eu praticamente abandonei tudo. Parei da aula, parei de ensinar no Haggai, parei de me envolver com koinonia. Inclusive, na koinonia eu pedi um afastamento durante um período, porque era muito complicado a situação que eu estava vivendo e eu precisaria parar um pouco.
Todo mundo precisa fazer isso um dia. É um grande exercício. Dizer não para uma atividade e ir para o estaleiro. O que acontece num estaleiro? Conserto. Reparo. Então, muitas vezes, você está naquela atividade. No trabalho, quantas pessoas no trabalho têm um emprego? Eu conheci várias pessoas que eram CEOs, passava a semana viajando, não tinha tempo para a família, não tinha nada. De repente, Deus fecha a porta e ele vai para o estaleiro. Eu tenho um amigo que hoje mora nos Estados Unidos, que ele ficou mais de 6 anos desempregado. O que um cara que era ativo, um CEO de uma empresa, 6 anos parado? Então, muitas vezes, o nosso estaleiro, é o que é o nosso querite aí, né? Ele é providenciado por Deus. Então, a gente tem que saber que Deus vai fazer essas coisas e vai nos deixar de lado durante um tempo para a gente pensar, a gente analisar. Então, muitas vezes, você perdeu o emprego, o seu cargo foi extinto, sei lá. Cada um sabe onde dói a ferida. E Deus coloca você no estaleiro, no seu querite. Fica aqui. Você vai depender só de mim. Às vezes é uma doença. Deus permite aquela doença e você vai ter que parar um monte de coisa que está fazendo para dar atenção. Eu estou com um amigo hoje assim, que o câncer dele voltou e agora ele tem que reestruturar a vida toda dele, ele tem que entrar em quimioterapia, ele tem que lutar contra aquela doença e ele tem que pensar na família e os filhos pequenos. É querite. Como o Rodolfo falou, essa direção de Deus inclui tudo, não é isso? A provisão de Deus é all inclusive. Porque ele dá tudo o que você precisa. Não é o que você quer. É o que você precisa. O necessário. E quando a gente fica nessa situação, a gente tem que aprender a confiar. Todo dia. Por quê? Porque quando o riacho seca, você está no seu querite e o riacho seca, isso significa o quê? Deus está te amando. O que Hebreus fala? Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades como disciplina. E por que Deus disciplina? Porque Ele ama. Porque Ele disciplina os filhos. Qual pai não disciplina o filho? A resposta deveria ser, né, no nosso contexto, assim, aquele que não está nem aí com o filho. Porque a disciplina é fundamental. Então, quando o riacho seca, é sinal de Deus nos amando. O que Deus quer fazer conosco? Então, esquecendo um pouquinho Elias, imagine você no seu querite ou no seu riacho seco. O que Deus quer fazer na sua vida? Vamos lá. A gente encerrar. Pode falar um de cada vez para não dar bagunça. O que você acha? Nos moldar. Isso. Mas ele quer fazer o que especificamente conosco? Aproximar dele. Então, olha, eu vou dar um panorama, tá? Trabalhar o nosso orgulho, nossa autossuficiência. Nós temos que depender só dele.
Trabalhar nosso medo e nossa insegurança, porque nós devemos confiar nele constantemente. Mudar os nossos hábitos e nossas rotinas segundo a agenda dele. E trabalhar o principal, que é a nossa rebeldia, o nosso pecado, a nossa inquietação. Porque isso faz com que retire de nós as evidências da carne. É isso que Deus quer fazer quando dá uma dificuldade para você. Trabalhar o seu orgulho, seu medo, seus hábitos e sua rebeldia. Diga. A gente tem que, acho que, observar também, né, que nessa situação de Elias, que na verdade ele só obedeceu. Ele não estava em rebeldia, ele não estava em nenhuma situação dessa. Óbvio que Deus conhecia o coração dele, mas a gente também ligar que não é porque eu estou obedecendo que as situações não vão acontecer e Deus não vai estar trabalhando de uma maneira que não me agrade muitas vezes. Exatamente. Né? Porque a gente fala, não, eu estou obedecendo, está tudo certinho, não estou fazendo nada. Por quê? Isso. Né? Mas é para quê, na verdade? É para quê? Não por quê. É exatamente isso. Não é porque você está em obediência que você não vai ser disciplinado. Porque a disciplina é para os filhos. E tem coisas na sua vida que Deus vai querer trabalhar. Você conhece o seu coração. Tem coisas que Deus sabe do seu coração que nem você sabe. E que precisa ser transformado. Então, Querite tem muito a ver com o Getsemane. Vocês lembram do Getsemane? O que aconteceu no Getsemane? A obediência, a submissão e a ação de Cristo. Lá ele aceitou, clamou ao Pai até para que, se fosse possível, aquele cálice fosse afastado, mas ele obedeceu. Ele se submeteu totalmente à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que ele fosse para a cruz. Então Elias, quando entrou em Querite, ele foi como o poderoso porta-voz. Não é isso? Mas nós vamos ver na semana que vem que Elias, quando saiu de Querite, ele saiu como um homem muito mais obediente e que se aprofundou mais em Deus. E foi exatamente isso que no Getsemane aconteceu. Então, em Querite, Deus trabalhou a vida de Elias. No Getsemane, Cristo nos mostra o comportamento que a gente deve ter. Semana que vem a gente vai para a segunda parte. E leiam um texto, tá? Que vai de 1 Reis 17 até 2 Reis 2:18. Vamos orar para acabar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos permite aprender mais a Tua palavra. O Senhor nos concede ainda a liberdade de podermos adorar o Teu nome, estarmos juntos em comunhão. E queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude a aplicar todos esses princípios que usaste com Elias nas nossas vidas. Que possamos estar totalmente humildes diante de Ti, dependentes de Ti, nos alegrando constantemente no que o Senhor é. E obrigado, Senhor, porque com tudo isso o Senhor sempre nos sustenta e nos protege. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa os meus irmãos e que possamos ter um bom domingo ainda, em nome de Jesus. Amém.